gente fica impressionado toda vez que vem aqui na house. Aqui é tudo inglês. Eu tenho que aprender inglês. Mas como é gostoso ver vocês se preparando para o futuro. E o futuro é bilíngue mesmo, no mínimo, tá? Isso é legal. Eu acho que os filhos que estão aqui na casa, dos infantis aos adolescentes e jovens e adultos, tem que aprender mesmo outra língua, tá? Se você sai do Brasil, o brasileiro é respeitado, amado e abraçado onde põe seus pés no mundo. Mas você vai ter que falar inglês. Ou você vai ter que falar outra língua, porque senão você vai ficar limitado. Então é muito legal que vocês administram isso dessa forma e eu quero honrá-los. Essa casa está linda. A última vez que a gente voltou aqui, vocês tinham acabado de entrar, né? Nós viemos também com o pessoal lá de São Paulo, da Monte Sião, né? E foi muito gostoso. Obrigado, viu? Você faz isso com maestria. Eu vi você medindo ali, parece o Nadal jogando tênis. Quem gosta de política? Vocês gostam de política? A maioria das pessoas não gostam, né? Não gosta. E a verdade é que se você não gosta, você vai acabar sendo governado por alguém que gosta, correto? Então, eu creio que chegou a hora da igreja tomar o seu lugar onde deve ser tomado. Eu não estou falando aqui hoje de candidatos, você não vai me ouvir falar de candidato, eu tenho meu candidato. Se você conversar comigo a 2 metros aqui, eu te apresento o meu candidato e vou te convencer a votar nele. Mas não é esse o ponto aqui, tá bom? Eu queria, vocês já têm recebido aqui ensinos, pregações, e eu vou trazer para esse grupo aqui o que eu ainda vou levar para a nossa igreja, porque a gente está fazendo isso para conscientização de muitas pessoas. Eu tenho uma ministração que fala de trabalho. Sabe, quando eu cresci, não me ensinaram sobre trabalho mesmo lá fora. Você se preparar para trabalhar, como que você deve fazer para ganhar dinheiro e abençoar a tua igreja, o ministério, outras pessoas, seja como for. Não me ensinaram isso dentro da igreja. Hoje já estão ensinando e nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre política na igreja muito pouco, porque parece que a política é tão suja, parece não é, né? E os políticos, pior ainda, e daí você fala, bom, eu não vou misturar, nós não estamos hoje falando aqui de mistura, tá? Eu vou trazer para você um paralelo e uma orientação daquilo que a Bíblia nos fala e como ela nos coloca politicamente, tá bom? Não vou falar de partidos, não vou falar de presidenciáveis, não vou falar de nada disso. Agora, reino e política, nós como cristãos precisamos estar atentos, tá? Vamos ver se eu consigo trabalhar com isso aqui, senão você muda. Você colocou lá, Davi? Colocou? Então muda para mim, por favor. Fizer assim, você muda. Já pode colocar o próximo aí. Eu já tinha mudado aqui? É que eu estou apertando aqui, olhando meu computador, não sou tão tecnológico aqui. Tá vendo? Tava dando certo, gente. Eu que tava. Vamos lá. Próximo. E depois eu mudo, só porque deu tilt aqui. O reino de Deus, para que você e eu estejamos bem atentos, é diferente, como você está lendo aí, do que vivemos na terra. O governo de Deus é perfeito. Diga assim, o governo de Deus é perfeito. E a gente continuando a ler aqui, o plano original que voltará a acontecer no céu é de um mundo perfeito. Então é isso que nós lutamos e ansiamos e temos a nossa esperança como igreja. Afinal de contas, nós estamos aqui com um propósito de servir a Deus, para que nós um dia possamos também nos aproveitar da perfeição dele. Amém? E Deus deu ao homem autoridade sobre a terra. Você lê lá em Gênesis, você vê Deus criando o homem, Deus criando a mulher, Deus dando a eles obrigações, falando para eles o que eles precisam fazer e como eles devem se colocar e quem fica sujeito a eles. Nós vamos ver muito disso aqui, tá? O homem é o único ser capaz de gerar mudança em seu habitat natural. Temos a capacidade dada por Deus de gerar mudança. Você e eu, como filhos, criaturas e depois filhos de Deus, nós somos responsáveis por mudar o nosso habitat. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente.
Você sabe que você influencia no seu trabalho alguém espiritualmente falando. Muitas vezes você não reconhece, mas as pessoas procuram você porque você tem algo diferente. Sabe aquela pessoa chata que anda do teu lado? Aquela pessoa que você não quer ver? É Deus mandando para você consertar e ajudar. Muito mais do que hoje nós vimos aqui do que reclamar, é você dar um passo para perguntar ao Senhor: como eu posso abençoar essa chata? Como eu posso abençoar esse cara? Daí Deus vai falar com você e você vai ser bênção para ele. Nós somos capazes de mudar o nosso habitat, o habitat tanto natural quanto emocional e assim também espiritual. Amém? Bom, o homem, como nós vimos aqui, gera mudanças. E essa mudança que você deve gerar, deve fazer acontecer, também tem que ser onde você vive, onde você mora, onde você habita. Afinal de contas, será que a Just aqui não tem o desejo, o sonho de alcançar o máximo possível de pessoas nessa cidade? Claro que tem. Essa é uma pergunta, irrelevante, porque eu sei que vocês têm. Então, nós temos que olhar para isso, tá bom? Mudar o que a gente pode mudar. No início, o plano original era que o homem pudesse ter um relacionamento com Deus. E desse relacionamento seguiria toda essa estrutura que a gente espera que aconteça no governo da terra. Por que ele não acontece? O homem pecou. E toda a natureza sofreu as consequências. Você vê isso lá em Gênesis. O homem pecou e a partir daí o mundo virou de cabeça para baixo. Você sabe disso. O mundo antigo passou então por diversos sistemas de governo. Você viu de tudo. Você viu na Bíblia, reis, você vê depois faraós, deuses, você vê todo tipo de imperador, de governo. Tudo que nós vemos aí pela terra veio depois da queda do homem, porque o homem não quis seguir aquilo que Deus havia estabelecido para ele. O reino de Deus é diferente do que vivemos na terra. O governo de Deus é perfeito, estabelecidos nisso. Diga comigo: o reino de Deus é perfeito. Agora veja bem aqui, a democracia. Desculpa estar pequeno ainda, eu não... Primeira vez que eu estou usando esse slide, depois eu vou ter que trabalhar com ele de forma diferente. Sistema de governo em que o povo elege o seu representante por maioria. Qual é o sistema brasileiro? Nós dizemos que nós somos isso aí, tá bom? Então, o sistema brasileiro é também regido pela democracia. A democracia é certamente uma das maiores conquistas da humanidade. O sistema que melhor protege e garante a liberdade do indivíduo. A democracia é contrária, no entanto, à natureza humana. Por quê? Porque o indivíduo sempre tende a se acostumar com o poder. Você vê isso hoje? Um pouquinho disso. E usá-lo em prol dos seus próprios interesses. Democracia é errada? Não. O que é errado? É a nossa natureza. O homem pecou, já falei para vocês. Você lê na Bíblia, você lê a palavra de Deus e você vê que houve ali uma divergência entre o que Deus queria e como a humanidade quer viver e se estabelecer. Por incrível que pareça, a democracia, ao menos na sua essência, ela não veio, não tem seu início lá na Grécia. Na realidade, hoje, nós sabemos que os Estados Unidos é um dos que mais prolifera a palavra democracia e muitas nações até odeiam os Estados Unidos por isso. Nós não estamos aqui para entrar também nisso, mas... Então a gente vai seguir aqui. Agora, a democracia bíblica, ou que muitos chamam de a república hebraica, né? O que é república? É a forma de governo em que, todos sabem aqui, em que o Estado constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. Isso é a república, o Estado que busca e que constitui e tenta atender de várias formas, tá, os interesses dos cidadãos. Então, o primeiro exemplo, eu quero chegar com você num ponto, tá? Por isso eu estou estabelecendo essa base aqui. O primeiro exemplo de sistema democrático que vamos identificar na história aconteceu lá com Moisés. Vocês conhecem a história,
tá? Quando ele, o seu sogro, né, chegou para ele e começou a dar a ele algumas direções de como ele deveria seguir, porque estava um problema. Moisés era o profeta de Deus. Ele tinha e recebia a palavra do Senhor, e as pessoas faziam filas e filas e filas para ouvirem a voz de Deus, para ouvirem direcionamentos e para receber toda a instrução que eles precisavam para seguir adiante. E Moisés não estava aguentando. O sogro dele viu de longe, né? Subiu, pegou uma perspectiva diferente, falou assim: peraí, Moisés, tem alguma coisa errada. Olha como você está fazendo. E daí foi, então, que foi instituído, né, pelo conselho de outra pessoa. Moisés aceitou e foi instituído ali, então, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 30 e oficiais de 10 e oficiais. Para que, então, aquela nação pudesse caminhar de forma mais organizada e o povo, consequentemente, pudesse ser atendido como deveria ser desde o princípio. Tá bom? Então, um completo sistema de leis escritas e aceitos por todos mediante juramento. Foi isso que Deus inspirou que acontecesse ali. Fortaleceu as tribos mediante aceitação de governantes locais, promoveu eleições com a escolha de representantes para cada tribo e estabelece então um sistema de justiça com níveis de apelação, inclusive. Tá? Foi isso que aconteceu biblicamente. Então, esses conceitos, eles eram revolucionários para a época. Isso aconteceu, não mudou ali ainda, né? Nossa, acho que a onda vai assim, né? Agora eu mudei 2, vai ter que voltar. Ó, não falei? Obrigado. É no 3.600 anos, se puder colocar mais um aí para frente. Esses conceitos eram revolucionários para a época. E isso aconteceu 1000 anos antes dos gregos, há cerca de 3.600 anos atrás, mais ou menos. Então, a República Hebraica, que cuidava de ao menos 3 milhões de pessoas, tinha já, na sua essência, elementos democráticos, que estavam ali inseridos naquela cultura, tá bom? E, a partir daí, constitucional, o rei estava abaixo, sujeito à lei. Você lê lá em Deuteronômio 17, daí você vê os versículos 18, 19, tá? E você também encontra isso lá em Êxodo 24, 7. Houve também a descentralização do governo. Os líderes das tribos eram instituídos, eles eram alguns indicados, mas havia sempre uma tendência grande à aceitação geral, né, de cada pessoa pelo povo. E o sistema de justiça era independente e por instância. Então tinha os juízes, tinham as pessoas que já tinham sido, então, como eu falei, os seus líderes, os oficiais, né, na distribuição, líderes de 10, líderes de 50, de 100, de 1000, conforme Êxodo, e nós já falamos um pouquinho disso antes. O sistema judiciário, o sistema que acatava as reclamações, que acatava as intrigas e todas as consequências de outras coisas. Então, era ali, bicameral, os juízes e os 70 líderes é que definiam isso para o povo. A separação entre a igreja e o Estado já é desde o início, tá? A livre economia de mercado, tudo isso vem da Bíblia. A livre economia de mercado, com pesos e medidas justos. Jesus nos deu um exemplo uma vez. Eles estavam conversando, alguém chegou cobrando algo de Jesus, você se lembra? Cobrando impostos. Jesus chamou Pedro e falou assim: Pedro, desce lá no mar, lá no rio, e você vai pescar o primeiro peixe que vier. Quem se lembra dessa passagem? Primeiro peixe que vier. Como que Jesus sabia que era o primeiro peixe? Como que ele sabia que no primeiro peixe o dinheiro estaria dentro da boca dele? Você já parou para investigar um peixe parado num aquário, por exemplo? Ele fica paradinho ali olhando para você? Alguns, né? Sabia que alguns... Eles ficam conversando com você, né? Essa é a fala do peixe. Mas Jesus falou assim: Pedro, você vai lá e você pega o primeiro peixe. Jesus conhece o tempo do peixe, assim como conhece o seu tempo. Jesus conhecia o valor que estava dentro daquele peixe, assim como Ele conhece o teu valor.
Jesus conhecia o caminho definitivo e eficaz daquele peixe, assim como ele conhece o teu caminho. Jesus disse: dai a César o que é de César. Pegou o dinheiro da boca do peixe e pagou. Então Jesus, ele reconhecia que isso deveria acontecer, e nós, como filhos de Deus, então, estamos sujeitos também a esses mesmos princípios que Jesus nos ensina, tá bom? Agora, continuando aqui no que a Bíblia nos diz, tá? A gente vê que nós notamos que os 3 poderes dentro da estrutura proposta por Moisés, e além disso, os 3 direitos inalienáveis do homem. Quais são os 3 direitos inalienáveis do homem, que são vida, liberdade e propriedade? Quais são? Vocês não sabem? Parabéns, vocês são ótimos. Então, quais são os 3 direitos inalienáveis do homem? Isso é direito teu. Não é direito dado a você pela nossa nação. Isso é um direito que Deus deu a cada um de nós. Diga assim: Deus me deu esse direito. Deus me deu o direito básico de vida, de liberdade e de propriedade, estabelecido por Deus para cada pessoa que nasce nessa terra, criatura ou filho. Hoje a Grazi mencionou aqui, Romanos 8,19. A criatura aguarda com grande expectativa a manifestação dos ruios, dos filhos amadurecidos de Deus. A tua manifestação e a minha manifestação precisa acontecer. Claro, antigamente esse versículo, ele era entendido apenas como a manifestação quando nós formos arrebatados por Cristo. Amém? Isso vai ser maravilhoso, vai haver essa manifestação dos filhos de Deus, acontecerá, e eu creio nisso. Você crê? Eu creio. Parece que você não crê muito, né? Mas Deus um dia vai virá e vai levar a sua igreja. Você quer ir ou não? Melhorou. Como diz o Dom, 50%, né? Quer subir com Jesus. Mas os que não ficarem vão ter que sofrer a tirania dessa sociedade que não vai seguir o Senhor. Mas tudo bem, vamos lá. Esses direitos são defendidos única e exclusivamente por uma visão cristã. Quando você começa a estudar um pouco de história e você vai olhar para algumas nações, você não encontra direito básico de vida, liberdade e propriedade. Existem países até hoje, você ouve de Cuba que está liberado o negócio lá, mas outros países até hoje que a pessoa não pode sair da sua nação. Ela não tem direito à propriedade. Ela mal tem direito à sua própria vida. Porque ela é restrita em muitos sentidos da palavra de poder fazer algumas coisas que vão contra, muitas vezes, ao sistema ditatorial daquela nação. A Ju visitou com um grupo que está aqui, não sei se estão todos aqui, mas foram para a África, Angola, né? Assessoram Angola. Lá, muito dificilmente, as pessoas que nascem naquele lugar podem exercer com toda a capacidade o direito de vida, liberdade e propriedade. Infelizmente, tá? Agora, o que você e eu precisamos saber é o seguinte: sempre que alguém fala, qual é a ordem que a gente precisa colocar na nossa vida? Primeiro é Deus, fala aí, Deus. Depois fala bem alto, qual é o próximo? Família, próximo. Eu vi família e próximo aqui. É família ou é próximo? Então vamos lá, Deus, depois... Está vendo? A gente sempre acha que é família. Mas família vem depois. Não sei se vai ficar bom o gráfico, está meio crooked ali. Deus e o indivíduo. Deus trabalha com a pessoa. Deus não salva a sua família. Deus salva você. E você, consequentemente, pode ganhar a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está na hora de a gente mudar esse conceito. Desculpa se eu choquei você. Mas está na hora de a gente mudar. Deus está preocupado com a sua vida, com o seu entendimento,
com o seu relacionamento. Deus quer salvar você, para que você entenda que você faz parte de um todo, da igreja, da família, do Estado, e consequentemente, nós entendendo, quando a gente começa a entender isso, a gente vai ter uma responsabilidade muito mais aguçada, para que a gente possa então cumprir o nosso propósito. Eu não vou ficar me segurando na bainha dos meus pais para fazer alguma coisa. Hoje nós aprendemos um pouco disso já. Eu não vou ficar parado aqui porque o meu irmão é minha irmã, meu pai é uma bênção, minha mãe acorda todo dia para orar e está tudo bem. Não, Deus quer saber do meu relacionamento com Ele, do teu relacionamento com Ele. E, consequentemente, na minha cidade, falando de política, eu também preciso entender que Deus nos olha assim. Então, a igreja não vota em ninguém. Está errado. Nós como igreja não apoiamos ninguém. Eu como indivíduo, eu posso apoiar quem eu quiser. E nós vamos ver já já quem a gente deve ou não apoiar. E eu não vou ser tendencioso com você, tá? Tá bom? Para estabelecer isso aqui já desde o princípio. Eu quero trazer para você a Bíblia. Então, Deus primeiro criou o homem, depois a mulher. A instituição da família veio depois. A instituição abençoadíssima da família veio depois, tá? Para quê? Para a formação da sociedade, para a formação de família, igreja e Estado. Deus deixa isso muito claro, tá? É a paixão, nós vimos hoje aqui, é a paixão da pessoa, do indivíduo, que o faz avançar. A paixão da igreja é constituída por paixões individuais. Paixões individuais. Toda autoridade, você vê lá em Romanos, toda autoridade é instituída por Deus. Eu queria ter tempo para ler Romanos 13, eu não sei se a gente, são 16h37, que horas que eu tenho que parar? Até às 6? 7? 7h30? Não, a gente não vai até lá não, tá? Então, olhando aqui no tempo, dá tranquilo. Romanos 13, a partir do versículo 1, se você quiser abrir aí, a gente... de 1 ao 7 só, tá, gente? Só para você entender o contexto de como Deus coloca isso na nossa vida. Deixa eu abrir aqui. Olha só que bonito. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. A quem nós devemos estar sujeitos? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Incrível isso, né? Daí você vê um cara lá no governo, fazendo o que ele quer fazer, e você fala, pô, mas foi Deus quem colocou? Não foi Deus quem colocou. O homem colocou, o indivíduo colocou, tá bom? Mas, uma vez lá, eu tenho que orar por esse cara. Uma vez lá, eu tenho que orar por esse infidel. Uma vez lá, eu tenho que pedir misericórdia diante de Deus por esse... Eu não vou mais xingar aqui, senão começa a ficar bravo o negócio. Mas eu tenho que buscar Deus, porque toda autoridade é instituída, aceita por Deus. A autoridade que eu e você colocamos lá. Então, por isso eu perguntei, você não gosta de política? Se você gosta, tudo bem. Se você não gosta, você vai ser governado por alguém que goste. Por quê? Porque a autoridade que está lá, Deus me dá uma função como igreja, orar por ela, tá? E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, aceitas, corroboradas, por quê? Porque Deus deu a mim e a você o direito de colocá-lo lá, ou colocá-la no lugar. De modo que aquele que se opõe à autoridade, você põe isso dentro da sua casa, você põe isso dentro da igreja, você põe isso na política. Aqui não estou falando só de política, tá? Nesse caso aqui. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à autoridade? Não, resiste a quem? Resiste a Deus. Porque foi Deus quem o colocou. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e se não faz o bem é para o temor, tá? Mas fui eu quem colocou lá, então eu tenho também tirá-lo lá
Como que eu vou tirar um magistrado, um juiz? Instituindo quem pode retirá-lo de lá, em algum momento. Ou colocar outros piores, se o meu voto for ruim. Tá bom? Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor, olha só, dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Se fizeres o mal, que é a escolha errada, tá? Da autoridade, então você pode temer, porque o negócio fica ruim mesmo. Vamos lá. Porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal, porque Deus já instituiu a autoridade. Essa autoridade vai ter força. Se eu, como homem, como indivíduo, instituir essa pessoa ali, essa pessoa vai continuar tendo poder e força. Tá? É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Bom, depois você lê e você aprende mais um pouquinho aí. Então, o Estado, ele é laico, ele não professa uma crença. Agora, preste atenção aqui, mas isso não quer dizer que ele é ateu. E a gente vê essa confusão, tá? O Estado é laico. O Estado não pode ser católico, nem cristão, mas você entra lá, eu trabalhei dentro, lá em Brasília, tá? Dentro do Tribunal Federal de Recursos, um antigo tribunal, hoje mudou o nome, eu trabalhei lá, eu era taquígrafo lá. E tem uma estátua lá, tem uma cruz, tem alguém pendurado lá. O Estado é laico, não deveria ter, tá? Mas aquilo também não diz nada. Porque na realidade, como o Estado é laico, os opositores da bênção, os opositores da graça, eles acham que o Estado tem que ser ateu. Pense bem, se nós tivéssemos um número suficiente de pessoas que se sujeitam às leis de Deus numa cidade, como seria? Pense nisso aí. Todo o sistema de proteção, de saúde, polícia, escola, economia, entretenimento, artes diversas dentro do entretenimento, todos os montes que se espalham numa cidade. Imagina se este povo tivesse temor, como não deveria ser. Por isso Deus permite que as igrejas sejam espalhadas por toda a terra, para que esta balança, pelo menos, ela seja, exista ali um confronto, porque senão, gente, a coisa ia estar muito pior. Deve haver equilíbrio com funções bem definidas para cada um dos elementos citados, por isso torna uma sociedade mais justa. Agora, no reino de Deus, a dinâmica acontece com justiça e honra. Esta é o ponto principal, crucial da palavra de Deus: justiça e honra. Justiça e honra. Se você sair daqui sem entender nada do reino e política, você não pode deixar de levar com você justiça e honra, porque é tudo que Deus quer para você e que você também leve aos outros. O cristão pode se envolver em política? É a pergunta que você está fazendo aí, não é? Você fez essa pergunta agorinha aí no seu coração. O cristão pode se envolver em política? Não só pode, como deve, no que diz respeito a gerar influência, a defender os princípios bíblicos e a pregar as boas novas. Você conheceu na Bíblia José, você ouviu falar de Neemias, você ouviu de Daniel, você conhece as pessoas bíblicas, os homens de Deus que entraram lá e exerceram influência e transformação. Quem transformou quem? Olha para a vida de José. Quem transformou quem? Foi José que transformou ou ele foi transformado pelo sistema? José quem transformou, correto? Daniel. Quem transformou quem? Daniel transformou o entendimento de Nabucodonosor ou Nabucodonosor transformou o entendimento dele? Gente, Neemias, quando ele chegou diante do seu Senhor,
Ele o comoveu pela influência que ele já exercia naturalmente como filho de Deus. Qual é o problema, então, olhando para esses 3 exemplos rápidos, dentro da política brasileira? Qual é o nosso exemplo? O cara entra, ele é abençoado, ele é abraçado por pessoas de bem, correto? E daí quando ele entra lá, quem influencia? O sistema que o influencia. Primeira coisa que ele pode, uma vez, e eu vou dar um exemplo aqui. Está gravando? Aperta o stop aí. É porque eu quero ser justo, tá? Eu não quero desonrar a pessoa. Um pastor, chegou para mim há 2 eleições passadas. Pastor, gente, amigo nosso. 2 eleições passadas. Ele chegou e veio pedir o voto, porque ele estava entrando como deputado estadual. E eu perguntei, quanto custa? Ele falou, como assim, pastor? Eu falei, quanto vai custar para você ser um homem de Deus lá dentro? Ele falou, pastor, peraí, primeiro eu tenho que entrar. Eu falei, perder meu voto. Perdeu meu voto. Primeiro eu tenho que entrar. Foi a frase que eu ouvi. Eu falei, eu não vou votar no irmão. É porque ele é pastor? Não. Porque ali eu pude ver o nível de caráter. A influência que ele queria exercer, ele já estava aberto a ser influenciado. Em outras palavras, eu não vou me corromper, a menos que seja bastante. A menos que seja um dinheiro bem alto. Não. O que Sadraque, Mesaque e Abdenego falaram? A gente vai entrar lá, Deus vai cuidar de nós, mas se Ele não cuidar, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Tá bom? Tá bom para você morrer 7 vezes mais naquele fogo quente, ardente? Tá bom para você? Não. Mas e daí? Eu vou continuar adorando a Deus. Eu tenho um princípio, eu tenho um fundamento, e eu me baseio nele. Então, você pode se envolver sim, irmão, deve se envolver, mas pense no que eu acabei de falar. O cristão deve votar somente em outro cristão? O reino funciona com justiça. E justiça não é porque você é crente e porque você não é crente. Eu vou votar em alguém que eu não sei se ele é cristão. Pleno, eu não sei. Tá? Se ele apresentar todas as capacidades necessárias, certamente. Se não apresentar, é melhor pensar em candidato melhor. Eu tenho aqui algum administrador formado? Ó, 2 cabeludos aqui. É a administração que deixou vocês preocupados assim, né? Mas, pensa bem. Tem 2 administradores aqui, tá? 3, 4, 5... Os 2 são candidatos, ou um é candidato. Daí chega o meu tio, que é pastor há 30 anos, homem de Deus, fala, eu quero me candidatar para essa cidade. Eu falei, qual é o seu plano, tio? Não, nós vamos resgatar o mundo, que não sei o que. Eu chego para o administrador e pergunto, como que você está pensando em administrar? Eu quero saber da qualidade técnica dele. Eu não vou colocar o meu irmão lá, o meu tio, o meu parente, tá? Ou seja, quem for, para desonrá-lo. Porque ele vai chegar lá e não vai saber. Então, e eu não estou falando que você não deve votar em parente. Estou falando, dei um exemplo muito prático, muito simples aqui. Tá? As capacidades, sim, elas devem acontecer. Agora, eu olho muito para o caráter da pessoa. Muito, por isso que eu te dei aquele exemplo. O reino de Deus, já li, mas eu vou repetir. O reino de Deus funciona com justiça. Se ele apresentar todas as capacidades necessárias, certamente você não vai saber se são todas, porque você só vai descobrir eventualmente. Se não apresentar, é melhor pensar em outro candidato melhor. Agora, 1 João 5,17 diz assim, toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Daí você fala, poxa, como é que é esse negócio aqui? Eu não vou entrar na questão da teologia aqui. Eu estou dizendo o seguinte... Você não vai pecar, tá? Você não vai pecar, muitas vezes, se você votar em alguém que você não conhece. Eu estou dentro desse contexto falando sobre isso aqui. Você não conhece, você desconhece essa pessoa.
Nós poderíamos, agora, você para entender esse João 5,17, você tem que ler o 18, você tem que ler o 19, você tem que entender o contexto todo dele. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: muitas pessoas vão falar coisas erradas, por incompetência, por falta de conhecimento, e eu não estou aqui para ficar julgando você ou a pessoa que vai se candidatar. Eu estou aqui para olhar e pontuar algumas coisas que nós vamos ver adiante aqui, tá? O cristão, outro ponto aqui, o cristão pode fazer campanha. Todo cristão é indivíduo, tem sua liberdade de escolha, nem Deus interfere nessas questões. Contanto que o faça de forma justa. Não há problemas. Tá bom? Não fica bravo com a irmãzinha aqui, que ela anda com os santinhos. Não fica bravo com o irmão lá, porque o problema dele, gente. Ó, cuidado. O Senhor pode mandar fogo e queimar esse negócio aí. Tá? Foi o nosso princípio hoje aqui da palavra. Mas, não, falando sério, nós não estamos aqui para levantar e colocar ninguém para baixo. A gente está aqui para trazer para você uma conscientização boa, tá bom? Você pode sim fazer, tá? Não há nada na Bíblia que diga você não pode fazer campanha, porque Deus não é contra a política. Agora, existe uma coisa que é chamada de cosmovisão, tá? E o que é a cosmovisão? É apenas uma maneira subjetiva, tá? De ver e de entender o mundo. Especificamente as relações humanas, que todos nós passamos por isso no nosso dia a dia, e os papéis dos indivíduos, e o seu o propósito, tá? Que está próprio, o seu propósito na sociedade, assim como as respostas a questões filosóficas básicas. E nós vamos ver já, eu vou fazer um teste com vocês aqui, vocês vão fazer uma prova comigo aqui, tá? Acho que são 4 perguntas. Como a finalidade da existência humana, a existência de vida após a morte, etc. É a visão do mundo, a visão que você tem do mundo, como você cresceu, que influências você recebeu dentro da igreja, fora da igreja, entre os seus amigos, sem os seus amigos, lendo a palavra, lendo outras literaturas, o que você conhece da história. Essa é a tua cosmovisão, tá bom? O ajuntamento de tudo aquilo que você conheceu até esse ponto da sua vida, tá? Então, essa é a tua cosmovisão. Então, antes de falar sobre cosmovisão, eu gostaria de propor um teste rápido. Na realidade, eu vou falar e depois a gente só faz o teste, tá? A gente vai fazer esse teste e são 4 perguntas e a gente vai verificar qual é a tua cosmovisão. Qual é o teu... Você vai saber isso, eu não vou saber da tua resposta. Eu quero que você já desde agora pegue um pedaço de papel ou abra o seu celular nas anotações aí. Você vai colocar 4 letras, você já sabe, né? A, B, C, D, F, G. Nós somos brasileiros, a gente sabe, né? Do começo ao fim isso aí. Estou brincando, tá, gente? Você vai colocar uma das 4 respostas. Você só vai escrever aí A, B, C ou D em cada uma das perguntas que eu fizer, tá bom? Você vai escolher essas alternativas e você vai escolher aquela que é mais semelhante ao entendimento que você tem de cosmovisão. Aquilo que você quer, tá? Como filho de Deus. E você vai ver que eu vou te pegar aqui, tá? Não tem problema, porque eu também caí nisso, quando eu fui estudar isso aqui. Tá bom? Não se sinta mal. Vocês são meus amigos já desde agora. Não se sinta mal, tá? Eu também. Eu errei uma aí, tá? Falando a verdade para vocês. Então usa aí seu pedaço de papel, um bloco de notas, o seu celular. Não copie do vizinho. Isso aí tem que ser... Você vai ser honesto? Vai cair fogo do céu sobre irmãos. Vai arder no mármore. Você vai responder. Tá bom? Por que eu quero isso? Para você entender onde você está, gente. Não é onde o meu marido está. Tira o olho da resposta dele, tá? Tira o olho da resposta do vizinho. Aonde você está, politicamente. Qual é a sua cosmovisão do mundo? Primeira pergunta. Responda A, B ou C. Eu vou ler uma por uma. Por que devo investir em educação?
Pois a educação, você fez a pergunta para o político, tá? E o primeiro político responde: pois a educação é importante para o homem. Sem a educação não adquirimos conhecimento. O outro político vem e fala: pois sem educação podemos até morrer. Muitas nações no decorrer da história ruíram por não ter educação. Daí chega o outro lá: pois a educação nos leva a níveis mais elevados. Podemos transcender e nos preparar para uma sociedade mais elevada, mantendo um alinhamento com as forças mais poderosas do universo. Você vai falar assim: gente, parece tudo igual. Eu estou testando a sua cosmovisão. Você vai ver já já, tá? Calma, calma. Todos responderam? Vamos para a próxima. A minha esposa não conseguiu, vocês perdoam aqui, tá? Gente, vou ler com mais calma. Tem que escolher uma, bebê, sério, bebê, tá, gente? Ela me chama de P, eu chamo ela de bebê. P por quê? Porque quando ela me conheceu, o pastor Marcos, não, tem que ser mais íntimo, vai ser só P, não PR, né? Bebê, A, B, C, responde uma, eu vou ler, tá aqui, ó. Aí eu não coloquei lá para vocês? Vocês não falaram nada? Fica aí só. Vocês têm que se levantar, propor. Fala, peraí, não tem. 1 minuto para vocês responderem. Não vale colar nem conversar com ele. Lara. Escreve, gente, é legal isso aí, vai te ajudar bastante, tá? Sério, eu estou brincando com você, mas vai te ajudar muito. Daqui a pouco você vai entender por que estou falando isso. Por que eu estou colocando isso antes? Para você ver como que funciona daqui a pouco na sua cabeça. Vamos para a próxima? Tá lá. Por que devo cuidar da coleta de lixo na minha cidade? Uma pergunta simples, gente. Você vive isso todos os dias. Então vamos lá. Pois ao cuidarmos do lixo, mantemos limpa a nossa cidade. Facilitamos o trabalho de reciclagem ou cuidado com a humanidade. B. Pois o cuidado com o lixo é um dever de cada cidadão. Cada um deveria ser responsável por aquilo que produz, não apenas em seu uso, mas também no descarte do mesmo. 3. Pois quando nos preocupamos com o nosso lixo, preservamos o meio ambiente, permitimos que toda a sociedade possa andar em alinhamento. Além disso, um local cheio de lixo pode atrair energias negativas e não está de acordo com o padrão de Deus. Ô louco! A, B ou C? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos para a próxima. Eu estou calmo, gente, calma. Não, eu estou calmo. Três. Por que devo cuidar do meio? É porque eu quero chegar logo para mostrar para vocês o negócio lá. Por que devo cuidar do meio ambiente? Pois a preocupação com a mãe natureza é algo extremamente importante para o nosso planeta. Ele quem nos dá o ambiente, dá vontade de rir. Ele quem nos dá o ambiente para que possamos viver em harmonia. Que bênção! Eu não quis induzir você a nada. Pois da natureza temos toda a matéria-prima. Gente, para aí. Pois da natureza temos toda a matéria-prima. O meio ambiente é importante também para que a próxima geração não tenha um mundo destruído. É preciso pensar na próxima geração e que mundo deixaremos para eles. C. Pois o mundo foi criado por Deus e temos como responsabilidade cuidar de tudo o que Ele nos deu. A, B ou C? Coloca aí, gente, escreve aí. Se você tem que chutar como você sempre chutou na escola, chuta.
Por que devo cuidar da segurança? Isso aí está em voga, gente. Qualquer político vai passar por isso. Pois somos todos filhos de Deus e merecemos viver seguros. A primeira. B. Pois a segurança é uma necessidade básica do ser humano. Estar seguro é estar conectado com o meio onde eu vivo. C. Pois devo me preocupar com os demais, da mesma forma que me preocupo comigo. Devemos ter padrões de segurança e leis que regulem essas questões. A, B ou C? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Gente, por que eu quis fazer isso com você antes? Já escreveu, tá? Cosmovisão teísta. Vou falar de 3 visões aqui, uma dessas você está incluído, inclusive na sua resposta que você vai ver já, tá bom? Vou falar de 3 pontos aqui. A cosmovisão teísta, que é a bíblica, essa que nós estamos falando para você, a bíblica ou cristã. Jesus, a Bíblia, o reino de Deus. Quem é importante para Deus não é a pessoa, tá? Então, é o reino de Deus. Colocado de forma clara, que você já conhece. Agora, a cosmovisão secular, que é a humanista, o homem é o centro de tudo. O homem é o centro de tudo. Você vê alguns treinamentos aí de psicologia, não estou falando do psicólogo, que as pessoas se utilizam erradamente da psicologia, tá? Daí faz aquela coisa com... colocando o homem no centro, tira Deus do centro e o homem senta ali. Agora o homem é capaz de resolver, o homem é capaz de atender, o homem é capaz de transformar, o homem faz tudo. Essa é uma visão secular, tá? Nós temos, antes de mais nada, Deus na nossa vida, é Ele quem nos fundamenta. Nós estamos sujeitos a Deus. Nós facilitamos as coisas pelo Espírito Santo, pelo entendimento que Jesus nos dá, experiência de vida. Nós não somos o centro e nem nós resolvemos tudo. E a cosmovisão animista, atribuir vida ao que não tem vida, né? Eu dei risada ali da mãe natureza, né? É uma visão animista. A mãe natureza tem vida? A mãe natureza, existe a mãe? Tá, é uma expressão bonitinha, né? É animista. Ela é contra a palavra de Deus. Vamos ver as suas respostas então? Todo mundo aí pronto, com gabarito na mão? Voltando aqui ao seu teste. A bíblica vai estar em branco, tá? A humanista vai estar nessa cor aí, que agora eu posso dizer que cor que é. Antes eu não conseguia enxergar, agora eu consigo enxergar através da minha nova lente. Esse aqui eu não posso fazer, esse lado não tem mais. E a animista, eu não devia ter feito isso, né, meu? Tudo bem. Eu entreguei você que não está vendo bem. Animista. O que é animista? Eu dou vida àquilo que não tem vida, certo? E a humanista? O homem é o centro, tá? Eu não vou perguntar a Bíblia, porque eu tenho medo de errar aí. Vai lá, Davi, obrigado. Checa a tua resposta. Ó, se alguém errou, é normal, viu, gente? Isso é muito comum. Nós crescemos. Você vai discutir até a sua resposta, tá? Tudo bem, pode discutir. Mas se você parar para entendê-la, você vai perceber que estão tentando colocar vida onde não existe e o homem no centro onde ele não deveria ficar, tá? É fácil ver como isso é difícil, tá? Quem errou? É honesto de ser fiel para errar. Tudo bem, tá? Pois sem a educação podemos até morrer, mas nações no decorrer da história ruíram por não ter educação. É pura verdade.
pura verdade, não está te levando a nada, não está te conduzindo a nada, está expressando uma verdade, tá bom? Pois a educação é importante para o homem, sem educação não adquirimos conhecimento. Claro que é, mas está trazendo vida e a importância maior a ela do que ela precisa ter. Por isso é uma visão animista, tá bom? Não que não seja importante. Desculpa, humanista, tá? Mas mesmo assim, está trazendo, colocando o homem no centro, porque o homem, se ele não conhece, tá? Eu posso entender isso também. Agora, veja lá embaixo. Pois a educação nos leva a níveis mais elevados, podemos transcender e nos preparar para uma sociedade mais elevada. Olhem os termos que você ouve hoje por aí. É tudo te preparando para coisas erradas que depois fundamentalmente vão te inserir em um contexto errado bíblico, tá bom? Mantendo um alinhamento com as forças mais poderosas do universo. Qual é a força mais poderosa do universo? Você conhece, tá? Próximo. Passa para mim, Davi. Por que devo cuidar da coleta de lixo na minha cidade? Mais uma vez, a humanista ali primeiro, tá? Quem acertou? Tá vendo? Não foram todos. Porque eu sei que você que errou, que não levantou a mão. Você entendeu, gente? É simples assim. Pois o cuidado com o lixo é um dever de cada cidadão. Cada um deveria ser responsável. Olha só a responsabilidade que cabe a nós como pessoa, tá? Deus não está dando aqui dizer que você, sabe, é o responsável por este pedacinho. Não, calma, tá? Mas eu sou responsável por aquilo que produz, não apenas em seu uso, mas também no descarte do mesmo. Você pode discutir comigo aqui, tá? Mas se você olhar e parar e estudar o contexto, você vai ver que tem fundamento aqui, tá? Mais uma vez, o humanista que está aí, o homem, centro de tudo. O animista atribui vida ao que não tem vida. E a bíblica, Jesus, a Bíblia e o reino de Deus. Por isso você tem que ler mais a Bíblia. Próximo, por favor. Por que devo cuidar do meio ambiente? Quem aceitou essa? Quem acertou essa? Essa estava boa, né? Para acertar, né? Não, sério. A Ju falou, eu marquei a C porque estava na cara, tá pensando que era pegadinha, né? Mas a B te dá uma... Veja aí, ó. Pois da natureza temos toda a matéria-prima. O meio ambiente é importante também para que a próxima geração não tenha um mundo destruído. É preciso pensar na próxima geração e que o mundo deixa... Gente, esse é uma ideia humanista e tem candidato aí expressando isso aqui abertamente. Abertamente. Eu estou estudando muito os presidenciáveis, nem tanto individuais, estaduais, federais, mas para ver, e você vai encontrar isso aqui bem claro, tá? E a última. Passou? Por que devo cuidar da segurança? Essa foi legal, né? Pois somos todos filhos de Deus e merecemos viver seguro. Olha o humanismo aí, trazendo para a pessoa, tá? É pegadinha, parece mesmo, né? Mas quando você conhece a palavra de Deus, você entende isso mais claramente. Eu não estou falando que você não pode errar, não, eu estou exatamente trazendo isso para você treinar, tá? Então, pois devo me preocupar com os demais, da mesma forma que me preocupo comigo. Olha aqui o balanço, o equilíbrio aqui, tá? Não é porque tem o nome de Deus que é bíblico. Muito bem, tá? Olha aqui, olha o animista aqui. Pois a segurança é uma necessidade básica do ser humano. Estar seguro é estar conectado com o meio onde eu vivo. É pegadinha, é simples, mas você tem que estar atento. Antena levantada, tá bom? Antena levantada. Passa o último aí, o próximo. Onde você decide investir sua paixão? A gente tem aprendido isso aqui. Nós estamos ouvindo isso desde ontem, tá?
E eu convido a você a investir a sua paixão nos conceitos bíblicos. Para você ter temor à palavra de Deus. Para você buscar com sabedoria aquilo que o Senhor pode colocar em tuas mãos. O Senhor pode colocar em tuas mãos. Política é uma coisa que, se você permitir, ela vai te assustar. Mas se você buscar em Deus, você vai saber que você está fazendo a tua parte. E a tua parte está sendo bem feita. Essa geração aqui que eu estou olhando, tá? Eu já estou com 60 anos de idade. Eu posso te dizer, eu nunca vivi um momento como esse na minha vida. É o que vai acontecer daqui a alguns dias na nossa nação. Eu nunca vivi isso. Eu nunca vi uma nação tão conjunta em buscar a vontade de Deus para um presidenciável. Eu via nas outras eleições igrejas apoiando esse, igrejas apoiando aqueles, sabe aquela bagunça? Hoje continua muita bagunça? Continua. Mas você sente que há hoje um entendimento mais aguçado, mais politicamente fundamentado na palavra de Deus, pessoas que estão buscando ao Senhor pela sua cidade, pela sua casa, e buscando realmente fazer o melhor pelo seu país. Eu acho que o Brasil está nesse momento de transição. E eu quero convidar você então a orar comigo. Como eu falei para você, eu não estou aqui para fazer palanque para ninguém, tá? Eu estou aqui para trazer para você uma conscientização bíblica de como você pode e deve votar. No Brasil nós somos obrigados a votar. É claro, se você não quiser votar, você não vota, depois você paga R$5 lá e está tudo bem. Mas eu acho que faz bem para nós entendermos isso, influenciar as pessoas. A pessoa quem eu vou votar, quem me convenceu foi meu filho de 14 anos de idade, gente. Falando sério. Meu filho de 14 anos de idade. E eu estava em dúvida, já estava em dúvida sim, né, se ou não, e o cara aprendeu a se colocar, aprendeu a impor, mesmo diante de críticas, aquilo que ele conhece de Deus. E você tem aí o que o americano chama de gut, tá? Você tem o seu aquilo que o Espírito Santo fala para você. Eu vou falar amanhã sobre inteligência espiritual, a sabedoria sacal, que eu e você podemos ter e buscar em Cristo. É algo que eu tenho pesquisado, é um assunto que eu já tenho guardado comigo há mais de 16 anos, tá? Na minha biblioteca lá, eu olho, abro, e Deus então está pedindo para eu falar. Eu sei que aqui no Just vocês começaram a estudar um pouquinho sobre a inteligência emocional, e Deus me trouxe uma palavra que eu quero trazer para vocês amanhã aqui, tá? Para que a gente possa ter, além do conhecimento da palavra de Deus para o nosso dia a dia normal, que a gente tenha um entendimento de temor ao Senhor com respeito até mesmo às pessoas que a gente vai conversar. Eu vou falar do Trump. O Trump não deve ser cristão, mas eu sei que a esposa dele é. Talvez muitos aqui não gostem dele porque o cara é meio louco, e ele é meio louco mesmo. Ele fala coisas que não deve, ele faz coisas que não deve, eu já ouvi falar coisas, mas ele entrou num país lutando contra tudo e contra todos, declarando uma coisa: eu vou lutar pela família, e eu vou lutar pela minha nação. Essa foi a proposta dele. Sabe por que o dólar está caro hoje? Sabe quanto está o dólar, gente? 4,20. Sabe por que o dólar está caro? Porque aquela nação está forte. Ninguém conseguiu derrubar o ímpeto e a paixão dele por fazer alguma coisa que ele prometeu que fosse fazer. Então o cara é louco. Se eu tivesse lá, eu ia votar nele. Eu não concordo com um monte de coisa que ele faz, mas aquilo que eu falei para vocês, eu não vou votar em alguém que vai chegar lá e não vai conseguir fazer. Eu prefiro votar em alguém que vai chegar lá e parece que vai fazer. Amém? Eu queria convidar você para orar. Nós vamos levantar um clamor pela nossa nação. Nós vamos colocar a nossa nação diante do Senhor. E você vai falar assim: mas vai ser colocado lá quem o Senhor quiser. Vai ser colocado lá quem os indivíduos, as pessoas que amam ao Senhor colocarem.